E aí, pessoal, surpresa na lista, surpresa no time. O Grêmio viaja sem dois principais dos seus jogadores e sem a sua estrela. Como o Renato vai montar o time? O que podemos medir em relação ao difícil confronto do Grêmio nesta quinta-feira pela Copa do Brasil? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Final de semana está chegando e você tem uma grande oportunidade. Supermercados Vieser, 35 anos em Canoas, um supermercado imperdível. Vá até lá e conheça o Super Vieser e as suas unidades. Um tratamento totalmente diferenciado, personalizado, que você vai curtir e com muitas, mas muitas promoções neste final de semana. Então, lugar marcado, Super Vieser, você vai gostar. Gente, surpreendente, né? A lista de relacionados do Grêmio, que saiu logo depois do meio-dia, teve o desfalque de Luís Soares e também de Carbajo. O Grêmio, portanto, enfrenta sim dificuldades para a montagem do time que vai pegar nesta quinta-feira, 21h30, a equipe do ABC em Natal. O canal do CCD, hoje fizemos uma live com os Nutelas da Bola e o repórter que lá estava e que acompanhou, vocês podem ver no último vídeo aqui do canal, vocês puderam ver também os torcedores do Grêmio indo até o hotel para acompanhar a chegada do Grêmio. Acabou não tendo muito acesso, o Grêmio entrou por um espaço reservado, o Grêmio muito concentrado para esse jogo. Mas a notícia, a principal notícia, é a falta de Soares. Soares tem sido o grande pensador, articulador, líder do time do Grêmio. Para quem não viu, por exemplo, as imagens do último Campeonato Gaúcho, Soares com a taça do título lá no sábado e os jogadores do Grêmio fazendo fila para bater foto com ele. O tamanho desse jogador no ambiente do Grêmio é gigantesco. E isso, de alguma forma, também traz para esse jogo uma novidade. O Grêmio não terá sua liderança técnica, sua liderança do ataque e terá que fazer uma partida também muito, muito boa, porque o adversário é bom time e vai apresentar, sim, muito enfrentamento com o Grêmio. Vocês podem apostar. O que a gente pode imaginar para mudança no Grêmio? O goleiro é Adriel, não se discute. O lateral direito o João Pedro, não se discute. O lateral esquerdo, sem Reinaldo, Diogo Barbosa, não se discute. A zaga vai ter Bruno Alves, vai ter Kahneman, não se discute. Agora, o meio-campo não tem Carbajo, que não viajou. O Grêmio não informou exatamente por quê, mas eu imagino que seja uma preservação. Quem pode jogar? Lucas Silva. Foi um dos principais nomes no jogo do Grêmio contra o Caxias, fora de casa, naquele 1-1, que acabou determinando que o Grêmio jogasse pela vitória simples em Porto Alegre, e ao lado dele, Vija Sante. Me parece que é por aí. Não vejo nessa situação uma forma do Renato modificar, mesmo que ele tenha levado muitos jogadores, que ele tenha também criado espaço para outras possibilidades. Mas me parece óbvio que vai esse ao lado do Vija Sante, vai Lucas Silva, porque o PP não voltou ainda e a gente sabe como é difícil isso. Então, meio campo, para mim, começa assim. E vamos para frente. Bitelo, Cristaldo, Vina. E quem é o centroavante? O Grêmio não tem um reserva, eu não vou falar a altura porque é incontestável o Soares, mas um reserva em características. O Grêmio tem o André Henrique, chegou agora, deu entrevista e tal, é um cara um pouco mais movediço, e o outro seria uma improvisação. Primeira, que todos falam, Zinho pelo lado, com o Vina fechando por dentro. Eu não acredito que o Renato vai fazer isso, tá? Eu não acredito. Para mim são duas as possibilidades. A primeira, simplesmente André Henrique fazendo a sua estreia. Entrando num jogo desse tamanho para fazer a sua estreia. Mas aqui eu acredito mais Natan. Natan sendo o homem de movimentação, com o Vina fazendo uma espécie de falso 9.
recuperando um pouco aquele Grêmio de Renato lá de 16 que tinha Luan e Douglas. E aí 2 homens, o Ramiro de um lado e o Pedro Rocha do outro. Me parece que é muito mais por aí do que mudança de característica no time. Se botar o André Henrique, muda um pouquinho lá a característica, são jogadores diferentes, mas tu coloca como é que a gente pode dizer, a inexperiência do André para um jogo já de cara, fora de casa e tal, pode pesar. O Natan, mais experiente, mais conhecedor das coisas, conhece jogos importantes. Eu fecho, então, com uma equipe que tem Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Vijaçante, Bitelo, Cristaldo, Natan e Vina. Dá para ganhar? Claro que dá. O adversário é um bom time? É. O estádio vai estar pressionado? Vai. Para quem não conhece o estádio, é um estádio tipo a Boca do Lobo, assim, um pouco melhor estruturado, mas é um estádio que vai ter uma ideia de caldeirão, e isso faz com que o jogo ganhe um componente ainda mais forte. É um adversário que gosta da posse, então tem que marcar a saída firme, tem que encurtar os espaços, tem que jogar agrupado, tem velocidade no time, então não dá para deixar jogar o Michael Douglas pelo lado esquerdo, não dá para deixar o Rafael jogar, ele que faz da direita para dentro. O Garcia é também um atacante que gosta de gols, que está sempre próximo da linha de arremate. A característica do time que a gente viu contra o Vasco é um time que tem boas possibilidades. O principal objetivo desse time esse ano é subir para a Série A, ou seja, eles têm um time, eles acreditam que esse time possa subir para a Série A, e o Grêmio tem que ter noção exata do que vai enfrentar. Concentração não falta, experiência no time, muito menos. Renato é um homem muito experiente e está passando essa ideia, mas que o jogo ganhou um componente diferente a partir da não ida do Soares, com certeza. Com certeza o jogo coloca pela primeira vez um Grêmio que não vai contar com a sua principal estrela. Pela primeira vez. Preservado para o grande jogo também do domingo, na estreia do Grêmio no Brasileiro. Lembrando, a prioridade do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. E isso fica claro, porque Soares poderia ter ido e também o Carbajo, imagino eu, que poderia ter ido. O Grêmio deve ter feito o exame de CK, deve ter visto algum risco, tirou os 2 da viagem e acho, vou repetir, que fez muito bem. O Grêmio prioriza o jogo de domingo, mas sabe que com esse grupo que foi lá, pode voltar com um grande resultado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.